Fala galera, tudo bem? Sou Natália Souza, mestre em saúde coletiva e venho hoje trazer questões comentadas e dicas essenciais de um tema super, hiper recorrente em prova. Não tem prova de residência que não caia o nosso tema, a nossa bioética, a ética da vida. Então, falar de bioética é falar dos princípios e cai em prova sim, tanto de forma direta, bem objetiva, quanto em situações problemas. Então, para escolher questões chaves, o que são questões chaves? Questões que você respondendo uma ou duas, você responde todas as outras questões. Lembrem-se, o tema bioética, de forma direta ou indireta, ele é cobrado nos editais, tá? Porque nós que atuamos na área da saúde temos que lidar no nosso dia a dia com ética. E a ética da vida, além do nosso código de ética, temos que ter a postura relacionada à ética da vida. Então, são questões simples, inclusive, mas quando as bancas trazem uma situação problema, você precisa sim ter esse conhecimento basilar, ou seja, quais são os princípios, né, da bioética para que você não erre questão. E olha que eu não quero ninguém errando questões dos temas que eu estou ensinando aqui para vocês, tá bom? Ensinando não, relembrando, porque eu sei que vocês já sabem, tá bom? Vamos lá? Abram a mente, vamos discutir agora a nossa bioética. Particularmente, um tema que eu gosto muito, porque eu procuro lidar no meu dia a dia de forma não só ética, mas também lembrar da bioética, principalmente no princípio da beneficência e da não maleficência. Então, vou tentar não, conseguir fazer vocês entenderem o tema de forma bem leve, para que você não esqueça jamais. Vamos cá? Nossas questões escolhidas, questões específicas, questões norteadoras e nossas dicas essenciais. Não adianta só o gabarito, né, gente? Temos que explicar também. Vamos em frente. Então, aqui, na sua relação lá de temas que a Pro já orientou várias vezes, coloca lá o checklist, assistindo a aula da bioética. Vamos cá. Então, nossa primeira questão. A bioética, ética da vida, é um campo do conhecimento que aborda as possíveis implicações positivas ou negativas dos avanços da ciência, assim como trata dos limites e das finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Eu adoro questão assim, ó, porque já traz um conceito e isso serve para que vocês guardem como conteúdo. Qual das alternativas a seguir não apresenta um fundamento ou um princípio da bioética? Então, a banca traz para a gente o quê? Eu tenho princípios e tenho um fundamento. Ele quer aqui o que não é nem princípio, nem o fundamento da bioética. Beneficência é um princípio da bioética? Sim. Então, não é o nosso gabarito. Justiça é um princípio da bioética? Sim. Aqui poderia estar justiça ou equidade. Confidencialidade é um princípio ou fundamento da bioética? Não. Então já achamos o nosso gabarito. Autonomia é um princípio da bioética e respeito pela pessoa humana é o fundamento da bioética, tá certo? Então, beneficência, justiça ou equidade, autonomia e não maleficência são os princípios da bioética. E o fundamento da bioética é o respeito pela pessoa humana. Então, nosso gabarito é a letra C. Então, a bioética pode ser compreendida como um estudo sistemático de caráter multidisciplinar da conduta humana na área das ciências da vida e da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. Então, por isso que esse estudo sistemático da conduta humana, já que eu vou estar, estudando, a base do meu estudo será à luz dos valores e dos princípios morais. Quais são os princípios da bioética? Então, nós temos aqui beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. A Pro deixou aqui um pouquinho para baixo, tá? E o fundamento da bioética, respeito pela pessoa humana. Então, o que é que nós temos aqui em relação a esses princípios? O que é que vocês precisam entender? O princípio da beneficência traz uma regra básica, fazer o bem sempre. A minha importância enquanto profissional, enquanto ser humano que siga valores e princípios morais, é fazer o bem. E a não maleficência? É não fazer o mal. Ou seja, se eu percebo que algo vai fazer mais mal do que bem, é melhor não fazer, porque a beneficência ela é uma prerrogativa máxima, tá? Então, se eu percebo que o indivíduo tem algum risco em relação a um procedimento, a um tratamento, é melhor não fazer se eu tenho mais risco do que benefício.
Autonomia é lembrar que o outro detém o poder de decisão sobre a sua vida. E a justiça ou equidade é o que nós falamos, inclusive no SUS o tempo todo. É lidar com as diferenças, é respeitar a particularidade, é o respeito à individualidade da pessoa. E o fundamento maior da bioética, a base, né, a estrutura, ou seja, a basilar da bioética é o respeito pela pessoa humana. Então lembre-se sempre disso. E é uma ciência que estuda, né, toda essa relação dos princípios e valores morais relacionados ao nosso trabalho, né, ao posicionamento do profissional de saúde em relação à ética da vida, ou seja, no lidar com os nossos usuários. Vamos cá. Segunda questão, 2020, residência CSPE. Observe a imagem. Esse é meu certo e esse é meu errado. Então, aqui, o personagem A diz que ele aqui, o mosquitinho, eu acho, né? É o certo dele. E tem o ponto de vista aqui de outro bonequinho com chapéu de mexicano, é o errado. Tranquilo. Já o outro bonequinho, outro, né, representante aqui, seus conceitos são estranhos, mas tudo bem, porque olha na mente dele o certo e o errado são diferentes do certo do bonequinho A. Então aqui é a questão de ponto de vista, é questão de respeito. Observe, seus conceitos são estranhos, mas tudo bem. Então é uma questão bem legal para a gente responder bioética. Vamos cá. Esse diálogo pode ser considerado precursor do respeito ao individualismo, ou seja, respeitar a opinião do outro, né? Respeitar o que o outro pensa, o que o outro traz como sua verdade, pela comunicação clara e efetiva, preservada pelo princípio da, e aqui peço desculpas, aqui poderia estar aqui embaixo, da beneficência, não. Essa questão não está relacionada a fazer o bem. Essa questão está relacionada ao quê? Aquilo que respeita o pensamento do outro, aquilo que lembra que o outro tem direito de pensar, de sentir, de decidir sobre o que ele quer, que é a nossa autonomia. O nosso gabarito, letra C. Então, peço desculpas, deem um enter aí, por favor. Então, nós temos aqui os outros princípios, tá? Justiça e equidade geralmente vêm juntos, não vêm separados assim. E esse princípio, porque está respeitando a opinião do outro, nós chamamos de, aqui enquadramos como autonomia. Questão 3. A bioética utiliza-se de ferramentas conhecidas como princípios para o estudo e a tomada de decisão sobre as questões éticas relacionadas à assistência à saúde. Sobre o princípio ético da beneficência, não maleficência, então eles trouxeram dois princípios aqui. É correto afirmar que, letra A, o benefício do paciente não é a principal razão do exercício das profissões. Claro que sim. Então, o não aqui deixa a questão errada. É sim a principal razão do exercício das profissões. Letra B. A não maleficência deve ser aplicada apenas nos casos que não apresentam quadros psiquiátricos. Claro que não. A não maleficência, ou seja, não fazer um mal ao outro, não passar, não prescrever, não solicitar exames que possam causar mais mal do que bem, é um princípio que deve ser aplicado em todos os casos, não apenas aqueles que apresentam, né, quadros psiquiátricos. A dignidade deve ser respeitada e o tratamento deve reconhecer as necessidades físicas e sociais do indivíduo. Então, eis o nosso gabarito. Aqui nós estamos lidando com uma questão ampla, inclusive, que ele fala o princípio ético da beneficência e não maleficência, mas traz uma resposta muito mais baseada no nosso fundamento da bioética, que a dignidade deve ser respeitada. Traça um pouco também em relação à autonomia e o tratamento deve reconhecer as necessidades físicas, ou seja, fazer o bem, não fazer o mal, ou seja, ofertar o tratamento de acordo com a necessidade, não porque existe aquele tratamento, sociais e psicológicas do indivíduo, respeitando as diferenças. Aqui também nós temos um alinhamento com a justiça ou equidade. Então, nosso gabarito, letra C. Letra D. O profissional deve informar o paciente sobre todos os aspectos apenas na primeira consulta. Não, durante todo o seu tratamento. E letra E. A equipe de saúde deve oferecer o mesmo tratamento a todos os indivíduos, para tudo, né? Cada pessoa é um mundo, é um infinito particular. E dentro da bioética, nós temos o princípio da justiça ou equidade. Consequentemente, eu não posso ofertar o mesmo tratamento porque eu tenho que respeitar as particularidades. Então, nosso gabarito,
Letra C. Princípios da bioética. A Pro já falou um pouquinho, mas vamos lá. Relacionam-se à beneficência, né? Relacionam-se ao dever de ajudar os outros, de fazer ou promover o bem a favor de seus interesses, ou seja, do interesse do outro. Nesse princípio, o profissional se compromete em avaliar os riscos e os benefícios potenciais, ou seja, aqueles que podem acontecer, tanto individualmente quanto coletivamente, e a buscar o máximo de benefícios, reduzindo o mínimo de danos e riscos. Então, o princípio da beneficência é esse, é fazer o bem em favor do interesse do outro, avaliando sempre riscos e benefícios potenciais, buscando o máximo se aproximar ao benefício, reduzindo, consequentemente, os danos. Como profissionais da saúde, precisamos fazer o que é benéfico do ponto de vista da saúde e o que é benéfico para os seres humanos de forma em geral. Lembrando que a bioética se baseia, não é, nos valores morais, nos valores e nos princípios morais. Esse é o princípio da beneficência. O princípio da não maleficência implica no dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar danos ou colocar em risco. Está muito ligada à prevenção quaternária. E a prevenção quaternária é aquela que previne as iatrogenias, né? Que evita o uso de procedimentos, de tratamentos desnecessários e, consequentemente, evitando iatrogenias. Então, o princípio da não maleficência está muito relacionado à prevenção quaternária. Implica no dever de se abster de fazer qualquer mal para os clientes, de não causar danos ou colocá-lo em risco. O profissional se compromete a avaliar e evitar os danos previsíveis. Quando nós falamos de evitar danos previsíveis, é que nós alinhamos aqui com a prevenção quaternária. Não basta apenas que o profissional de saúde tenha boas intenções de não prejudicar o cliente, mas é preciso evitar, ou seja, prevenir qualquer situação que signifique risco para o mesmo e verificar se o modo de agir não está prejudicando o cliente, né, de forma individual ou coletiva. Já o princípio, né, que na verdade, só para diferenciar, beneficência significa fazer o bem, não maleficência significa evitar o mal, tá? Então preste atenção aqui, ó, que é o meu mapinha mental para entender e sempre lembrar dos dois princípios. A autonomia é o terceiro princípio, que diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si mesmo. Preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada e nós devemos o quê? Respeitar. A autonomia não nega a influência externa, mas dá ao ser humano a capacidade de refletir sobre suas limitações que lhes são impostas, a partir dos quais orienta a sua ação frente aos condicionantes. Cabe aos profissionais de saúde oferecer informações técnicas necessárias para orientar as decisões do cliente, mas preste atenção, sem nenhum tipo de influência ou manipulação, sem influenciar, né, sem tentar manipular o indivíduo. Essa é a autonomia, respeitar a autodeterminação e o autogoverno que as pessoas têm de decidir sobre si mesmas. E o princípio da justiça ou equidade relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça, que é o conceito de equidade, tanto que em algumas provas poderá vir justiça ou equidade, que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo as suas necessidades, ou seja, incorporando-se a ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas necessidades. De acordo com o princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não seria ética uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos, ou seja, profissional ou paciente, a se prejudicar. Até porque nós trabalhamos para fazer o bem e não para fazer o mal. Tá? Então, esses são os princípios da bioética. Questão 4. Considerando que a bioética é o estudo da ética da vida e das consequências que as ações de saúde têm sobre os seres humanos e que a mesma possui duas vertentes, assinale a alternativa correta.
Essa eu vou direto para o gabarito, tá certo? Porque é um texto que vai tirando e colocando itens e posso confundir vocês. Então, nosso gabarito é a letra B. Na bioética, nós temos duas grandes vertentes. A vertente das situações emergentes, que trata do desenvolvimento científico e tecnológico. É só lembrar, situações emergentes. Engenharia genética, reprodução assistida, transplantes de órgãos e tecidos, clonagem, alimentos transgênicos, e da bioética das situações persistentes. Então, é outra vertente. Então, a emergente, o que é novo, e da situação persistente é aquela que é estrutural mesmo, que a gente já conhece de longas datas, que analisa os temas cotidianos referentes à vida dos indivíduos, como a exclusão social, o racismo, a discriminação da mulher, o mercado no mercado de trabalho, a eutanásia, o aborto, a alocação de recursos no setor humano. Então, tem questões que vêm com esse grau de complexidade, mas geralmente a banca traz a referência teórica, tá certo? Então, nossa questão 4, gabarito, letra B. As outras não vão trazer, lembre-se, duas vertentes, situações emergentes e situações persistentes. Então, de acordo, estudando a bioética, segundo o Brasil 2009, a bioética atual foi dividida para fins de estudos em duas vertentes. A das situações emergentes, que trata do desenvolvimento científico e tecnológico, engenharia genética, reprodução assistida, transplante de órgãos e tecido, clonagem, alimentos transgênicos, dentre outros, e da bioética das situações persistentes, que analisa os temas cotidianos referentes à vida dos indivíduos, como a exclusão social, o racismo, a discriminação da mulher no mercado de trabalho, a eutanásia, o aborto, a alocação de recursos no setor saúde. Então, essa é uma outra forma que as bancas podem trazer, é mais incomum, tá? Então, mas já fica aí, ou seja, o Pro falou o quê? Pega questões basilares, aquelas que vocês conseguem responder todas as outras. Então, eu trouxe uma questão que ela é um pouco atípica em relação à cobrança, mas que tem sim potência de ser cobrada em prova. Então, nós ficamos por aqui com o nosso tema bioética, é um tema que eu gosto muito, tá? Porque eu tento fazer da bioética o meu caminho, né? Nesse percurso de profissional e usuário, principalmente lidando com os usuários dentro do SUS. Então, fiquem com Deus, prestem bem atenção na bioética, é questão certa de prova, mas que você precisa entender o quê? Que é fácil e que você tem que lembrar do fundamento da bioética e dos princípios da bioética e dessa divisão da bioética em relação aos temas reemergentes, aos temas emergentes e a bioética dos temas que já são mais, vamos dizer assim, vinculados, que são problemas de base da nossa sociedade, como o racismo, né, como a discriminação da mulher. Então, preste atenção em provas que podem ter e trazer esse teor. E eu sei que você que está assistindo não vai errar. Muitos vão, porque é raro a gente encontrar uma questão assim. Mas como eu disse, questões que são questões chaves que são e com dicas essenciais para sua aprovação. Beijos no coração, até o próximo tema. Tchau, tchau.